quero arvorecer, alongar meus galhos até sentir a brisa, dançar minhas flores sobre a luz do sol, atrair pássaros e borboletas multicores para semear meus frutos da terra. Vou conversar com eles baixinho para guardarem meus segredos vitais. Irei folhear as estações com as minhas bênçãos, arvorecendo minhas raízes chegarem. Serei mata, serei floresta, serei ser vivo de paz. Serei semente, serei flor, serei fruto de amor. Se me cultivares, te alimentarei de esperança. Se me amares, te amarei em dobro. Se me cuidares, eternizarei tua memória. Mas se me deres teu coração, serás árvore que arvorecerá este chão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o podcast Na Pegada Potiguar. E vamos estar trazendo para vocês sempre bons papos, boas ideias, trazendo também um bom canal de comunicação para nós aqui do Rio Grande do Norte e para todos que interessam. Eu iniciei hoje o nosso programa com um poema da nossa convidada. Ela está aqui conosco, Eva Potiguara. Prazer, Eva, me conhecer. Parabéns pelo poema, achei lindo esse poema, por isso que eu escolhi para abrir o podcast. Oi, Beté, muito obrigada pelo convite e pela escolha do poema, né? Arvorecer. Eu gosto muito dessa questão da natureza, de como a gente se enxerga muitas vezes na natureza, né? Nos animais, nas plantas. Eu acho que isso traz uma consciência interior muito grande. E quando eu vi esse poema aqui, eu disse, pô, esse poema é ideal pra gente começar esse papo. E eu tô aqui hoje com Eva Potiguara, que é escritora, professora, ativista. Quem é Eva Potiguara? Conta pra gente quem é você. Eu acho que nós somos... Primeiro, nós somos Membira, filhos da terra, Membira Abiaiala. E muitas vezes não temos consciência disso. Então, eu posso dizer Ixé, Membira Abiaiala, Eva Potiguara, Natal, Pé, Moromboessara. Eu sou professora daqui de Natal, filha da terra, dessa terra-mãe. Eu acho que esse deveria ser o nosso certificado principal. Sermos filhas e filhos da terra. Sermos parte da natureza e não a parte dela. Acho que o principal título da gente deveria ser sermos filhos, filhas desta terra e termos responsabilidade social, política, com a mãe que nos dá a chuva, que nos dá o sol, que nos dá os frutos, que nos dá a flora e a fauna. Então, eu sou essa professora, que é aprendiz, eu sou essa mãe que também é filha, e sou essa filha da terra chamada Natal, que na verdade é a terra de Potiguaçu, pai de Felipe Camarão. E Ferreira Potiguara, eu sou potiguara, com muita honra. Muito bem. Você falou em uma outra língua que tenho que confessar que eu não tenho conhecimento qual é a origem. Você poderia falar para a gente qual é esse vocábulo, essa língua que você nos trouxe? Bem, essa é a nossa língua nativa, né? Na verdade, é a nossa língua oficialmente, originalmente, materna. A nossa língua tupi, tupi antigo. Eu falei em tupi. Quando eu digo Ferreira, o que eu quero dizer, eu sou. Só que é uma língua que foi calada, foi silenciada, ignorada, discriminada,
pelas ações, né, do capitalismo colonial. Inclusive, nossos avós, nossos ancestrais foram proibidos pela lei de Pombal, já no século XVIII, a falar em sua própria língua. Sim. Por isso que nossos tataravós para cá não tiveram oportunidade de exercitá-la, muitas vezes para não morrerem. Nós ainda temos na nossa língua chamada portuguesa algumas palavras do tupi, né? Como palavras daquilo que a gente come, né? A tapioca, a pipoca, o nome dos animais como jabuti, tatu, mangaba. São da origem da língua tupi. São originalmente da língua tupi, entre muitas outras que falamos. Nome de cidades, né? Eu lembro que Ita, né? Você vê Itamaracá, Itabaiana, vem de pedra, né? Exatamente. Ita quer dizer pedra, pira quer dizer peixe, né? Igara, que é barco, né? Igaraçu, e barco grande. Exato. E também aqui o Potengi, quer dizer rio de camarão. Potengi. Potengi, poti, camarão. Ah, é massa. E é importante a gente trazer isto, porque esta é a língua, nossa língua nativa. Agora, dia 21 de fevereiro, foi o Dia Internacional dos Idiomas. E nós tínhamos também que lembrar que nós temos nessa terra Pindorama, chamada Brasil, nós temos mais de 300 idiomas. Mais de 300 idiomas. Como é que podemos dizer que apenas uma língua é oficial? Se temos mais de 300 idiomas aqui. Alguma coisa está errada. E quando a gente pega livros de história, não, porque assim, tem que ser livros de histórias bem específicos para trazer esses temas que falam da colonização, como realmente ela foi. Você pega um livro didático hoje, que é utilizado no ensino médio, pelo menos que eu estudei, eles não contam a história verdadeira, ou a história como ela é, do que foi a colonização brasileira, né? Do que foi o grande massacre, o grande genocídio que aconteceu aqui nessas terras. E quando a gente... A vontade de conhecer realmente, você vai se deparar com as histórias como elas realmente foram. E o colonizador, ele inclusive dividiu os índios, né, entre os tupis, né, o que falava a língua tupi, e todos os outros ele chamava de tupinambaras, né, que eram os mais afastados do litoral, eram aqueles que tinham um pouco menos de contato, e quando tinham, muitas vezes não eram contatos amistosos. Então eles coletivizavam todos por uma palavra chamada tupinambaras. Não sei nem se existe realmente esse idioma específico, mas era assim que eram tratados. Né? Assim, não, essa parte tupinambara não conheço. Eu conheço o povo, a nação tupinambá. Que, assim, foi apenas uma referência que eles fizeram, né? Fizeram uma referência com relação à língua. Os índios que falavam tupis, eles começaram a ter algum tipo de contato, porque era uma língua que eles entenderam que seria melhor para se comunicar. E depois, os tupinambaras seriam, tipo assim, os índios que não falam a língua que nós conhecemos deles. Então, é como se fosse um termo até pejorativo que eles utilizavam para esses índios. Entre tantos outros. Mas, na verdade, os tupinambás também falavam tupi. O tupi era falado não só pelos potiguaras, mas pelos tupinambás também. E, com exceção de outras nações, a gente chama nações ou povos. E também é importante fazer uma observação entre a palavra índio. Índio é um apelido. Sim. E a gente pede, e a gente já vem pedindo há mais de séculos, que não nos chame de índios. Porque índios foi um nome, um apelido dado por Américo Vespúcio, a qual leva o nome das Américas, em homenagem a ele, que, na verdade, o que chama de América, aqui nós chamamos de Pindorama. E os seus amigos que vieram depois, navegantes, chamaram aqui
de Brasil e nós chamamos de Pindorama, porque essa terra aqui é Pindorama, que também vem da língua tupi, significa terra das palmeiras. Então, é importante dizer que índios era um apelido porque eles achavam que tinha chegado nas Índias. E depois eles foram vendo que aqui tinha muitas e muitas sociedades indígenas, comunidades grandes, nações mesmo. Então, existia milhares e milhares de indígenas, que é o nome mais próximo, de muitas nações. Então, por exemplo, Potiguara é uma nação, Tupinambá, outra nação. Em cada nação, hoje ainda nós temos mais de 200 nações, mais de 200 povos indígenas nós temos ainda hoje. Acho que na faixa de uns 204 povos indígenas, com mais de 300 idiomas. Não é? E esse número de povos que nós temos, só para você ter uma ideia, apesar de tanta invasão, de tanto genocídio, de tanta perseguição, ainda temos essa resistência desses povos remanescentes. E a língua, que foi uma forma de resistência também. Porque quando você perde a sua língua nativa, você perde suas memórias. Você perde as memórias do seu povo. Você perde a história do seu povo. Sim. Porque a memória, ela é passada pela oralidade. Ela é passada pelo cheiro da comida que é feita. Pela forma como a avó benzia. Da forma como o avô, ele plantava, ele colhia. Da forma como os nossos ancestrais cantavam, tanto na dor como na vitória nas suas guerras e lutas. Então, a oralidade, para nós, ainda hoje, é ato de resistência. E se a gente escreve hoje, é para que as pessoas possam ser informadas, terem oportunidade de refletir, questionar aquilo que foi silenciado. Por isso que muita gente teve um ensino que a gente chama de um ensino etnocida, que é matar não o corpo da gente, mas mata a nossa identidade. Quando nos chama de índios, quando nos chamam de selvagens, Bárbaros, né? de bárbaros e tantas outras coisas. Então, assim, a gente se preocupa com isso porque a gente sabe que o ensino, ele teve esse alicerce colonial muito castrador e muito racista também. Então, a gente faz essas observações porque desde a Constituição de 1988 está lá que nós somos povos indígenas e não índios. Mas as escolas continuam, muitas escolas... Contando a história de índios, né? Reproduzindo isso. Você quando escreve, você também escreve na língua tupi. Né? Isso, todos os seus livros também, eles trazem essa tradução? Não, todos não. Com exceção desse aqui, que é o Abiaiala Membira Nhanhanguara. Esse aqui tem como título Cânticos de uma Filha da Terra. Ele tem vários poemas em tupi, mas também o poema na língua portuguesa e também tem híbrido, né? Os dois. A ideia também é fomentar essa leitura da nossa língua. Sim. Inclusive, para quem tiver interesse, o dicionário de tupi, Newton Navarro, ele é livre para baixar na internet o seu PDF, né? Seu e-book, né? Só colocar dicionário tupi antigo, Newton Navarro, e baixar. Quem tiver interesse de aprender a língua tupi, não é difícil. Nós também temos professores nas aldeias e fora das aldeias também no contexto urbano. Eu aprendi tupi no contexto urbano como professor de tupi. Se buscar o conhecimento você vai conseguir chegar, né? Até aproveitando que você falou, esse livro seu foi um dos indicados no ano de 2023 para
concorreu ao prêmio Jabuti. Uhum. Esse e teve o outro também, né? Que é a coletânea, né? Que é o álbum biográfico Álbum biográfico. Mulherio das Letras Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Esse aqui ganhou o prêmio Jabuti na categoria Fomenta a Leitura, tá? O selo, até a gente colocou aqui que esse selinho verde, né? É o selinho do prêmio de 2023. E você é a organizadora desse trabalho. Esse projeto, ele iniciou em 2021. É um projeto que a gente estava construindo devagarinho, mas só fomos conseguir mesmo publicar, lançar em 2022. E a gente tinha como foco publicar uma obra que não fosse vendida, fosse proibida ser vendida, e que o foco fosse sermos lidas. Quem? As mulheres escritoras indígenas de toda a Pindorama, chamada Brasil. Então, aqui nós temos mais de 80 escritoras, mulheres indígenas, e temos aqui escritoras que na verdade, esta obra que ela está aqui é a primeira obra que ela participa. Muitas delas escreviam desde criança, desde a adolescência, mas nunca tiveram oportunidade. E esse aqui se tornou a primeira obra que elas participaram, porque ainda nós somos muito silenciadas. A literatura indígena ainda é 1% ainda dentro do ranking de literatura nesse país. A literatura dos povos negros, né, das pessoas negras, chega a 5%, e nós ainda 1%. Ainda a literatura negra ainda é pouco, e nós ainda bem menos, porque nós somos povos originários dessa terra. Sim. Inclusive, eu encontrei esse material na internet. Eu cheguei a ler alguns trechos dele e ele está disponível gratuito, PDF, na internet, né? Como você falou, que é uma obra que não é vendida, né? Eu pesquisei e consegui encontrar ela. Então, assim, um material riquíssimo, né? De informações que a gente pode estar se apropriando gratuitamente. Aquela coisa, se você procurar realmente a informação, você vai conseguir ter acesso a ela. Exatamente. Foi bom você tocar nesse ponto, porque aqui, por exemplo, aqui nós temos o mapa dessa terra, Pindorama, e temos aqui as imagens de algumas das escritoras. Aqui nesse livro, a gente chamou álbum biográfico, porque ele começa com a história de vida dessas mulheres e dos seus povos. Então, nós temos aqui mulheres dos povos do norte, de toda a Amazônia, povos do Nordeste, povos do Sudeste e Centro-Oeste. Então, nós abrange a muitos povos de todas as 5 regiões do Brasil. Sim. E a gente pede que as pessoas leiam. Por isso que nós colocamos no nosso Instagram, do Mulherio das Letras Indígenas, e no meu também, Eva Potiguara, para que qualquer pessoa baixe gratuitamente essa obra. Tem acesso a essas informações, né? Totalmente gratuito. Eva, assim, querendo falar um pouco mais assim, também sobre a sua identificação. Como é que você acredita que acontece a identificação? Porque, assim, essencialmente, todos nós temos raízes entre os povos originários, raízes entre os povos que foram escravizados aqui nesse país, e uma tonalidade de cor, outras vezes se esconde ali muita história ancestral que muitas vezes a gente não conhece. Queria que você contasse pra gente como é que foi essa descoberta sua. Se você nasceu na aldeia indígena, se você nasceu numa aldeia dos povos originários, ou se você esteve em contato com outras pessoas que contaram as histórias para você e você se identificou, seus familiares. Porque, assim, é uma coisa que é um pouco complexa hoje, assim, e não é ensinado em canto nenhum, como encontrar as suas origens, né? Se você não tiver um pai, uma mãe, alguém da sua família que tenha essas histórias guardadas, fica difícil de você encontrar o fio da meada, né? Como é que se deu, no seu caso, a sua identificação que você tem hoje, você sempre teve, você construiu no percurso da sua vida? Como é que foi isso?
É importantíssimo essa sua pergunta, porque eu acho que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo podem também ter essa interrogação: será que eu sou indígena? Porque muitas pessoas dizem assim: eu sou de origem indígena. Tem alguém que diz assim: não, eu sou descendente indígena. E tem outros que dizem: não, minha avó era índia. Aí a gente ainda ouve muito isso. E eu confesso que há 20 anos atrás eu cheguei a dizer isso. Porque eu ouvia a conversa dos meus mais velhos, às vezes escondido, né? Porque essas coisas eram proibidas de ser faladas na família. Porque se considerar indígena era também uma sentença de morte. Você imagina que até um dia desse, na ditadura dos anos 70 e 80, no interior, se você dissesse que era indígena, você podia ser morto. Porque as terras, a maior parte das terras indígenas foram doadas aos coronéis e amigos dos militares. E muitos dos indígenas foram trabalhar como meieiros. Aquelas pessoas que trabalham quase em situação de escravas, trabalhando na própria terra que foi dos seus ancestrais e sem ganhar um centavo. E quando elas colhem, metade do que elas colhem é para o coronel que se acha dono de tudo. E muitas vezes ele escolhia o que era melhor. Então, você imagina quando tinha seca, quando não vinha chuva, ou quando a praga acabava com tudo. Então, são muitas histórias que são muito dolorosas das nossas famílias. Então, existe muito abuso das nossas mulheres. E esses abusos traz cicatrizes profundas, que muitas delas estão aqui nessa obra, que eu dedico às mulheres da minha ancestralidade. E foi a partir dessa busca dolorosa que eu descobri, né, que a minha família paterna e materna são indígenas potiguaras do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E que a minha avó, ela tem ancestralidade tupinambá em Belém do Pará. Aqui no Rio Grande do Norte, o meu povo, pela família do meu bisavô paterno, ele é daqui do povo Jacu e também da Baía da Traição, na Paraíba. Meu bisavô se chamava Pedro Claudino do Rego. E eu descobri, mexendo nos atestados de óbitos da minha avó e dos meus avós, da minha avó paterna, do meu avô materno e assim por diante. Mas eu já sentia algo impulsionando dentro de mim. Quando eu visitei a aldeia da Baía da Traição, que ela tinha várias aldeias, quando eu visitei, eu senti algo que eu não sei explicar. E com qual idade você teve essa curiosidade? Mais ou menos com uns 17 para 18 anos. Até então você não tinha conhecimento, assim? Tinha consciência. Consciência. O conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu tinha algo pulsante dentro de mim, Sim. que não queria, assim, que era tão latente. Eu fugia disso, porque sempre eu ouvia na escola que índio, em aspa, era coisa ruim. Era gente sem futuro, era gente que não tinha cultura, era pessoas inferiores. E quando a gente vive numa sociedade tão etnocida como esta que nós vivemos, o que é mentira se torna verdade absoluta. E você, muitas vezes, é guiado, influenciado por essas mentiras. E muitas vezes também você se nega a si mesmo. Porque você tem vergonha. Porque tanta gente quer, às vezes, sua cidadania europeia, quando prova que seu avô era português, era holandês,
era italiano, vai provar por quê? Porque quer sair do Brasil e morar lá fora. Tem gente que diz com todo orgulho, eu sou descendente holandês. Eu sou descendente português, eu não sou índio. Mas não tem consciência que está louvando e celebrando quem matou seus avós, estuprou as suas avós. Isso, para mim, sabe, é terrível hoje. Então, eu digo que eu sou indígena, eu digo com muita honra e ressuscito as mulheres da minha vida. Porque se para mim, antes, a escola me ensinou indígena em dia do índio, dia 19 de abril, que agora é dia dos povos originários, levando aquela bonequinha pintada de índio, pintando o rosto das crianças, como eu até fiz isso quando eu como era professora da educação infantil. Não se pode fazer mais isso. Isso é atitude racista. Sim, sem dúvida. Então, foi um processo doloroso, não foi fácil. E quando eu cheguei à minha família, ia colocar isso para a família, também não foi fácil a família contemporânea aceitar. Levou tempo. E eu levei também mais tempo para divulgar isso publicamente. E fui perseguida, tive que colocar processo na justiça, que está rolando até hoje. Processo que eu já ganhei a causa. Então, não é um processo fácil. Ser indígena também é uma atitude política de resistência anticolonial. Não é fácil. Uma página na história do Brasil que ainda hoje é invisibilizada, né? São histórias que são invisibilizadas, são crimes absurdos que foram cometidos que a gente nem imagina, né? Assim, só para pontuar um pouco, você colocou a questão da época dos anos 60, 70, a própria ditadura militar ela investigou o Serviço de Proteção do Índio, na época, o SPI, e fez um documento chamado Relatório Figueiredo. Isso é um documento que passou muitos anos esquecido, muitos anos escondido, foi tido como perdido em um incêndio que houve no Ministério da Agricultura, alguns anos atrás. Porém, esse documento foi reencontrado e hoje está acessível na internet e conta atrocidades feitas aos povos indígenas, aos verdadeiros moradores das terras brasileiras, né, de genocídio. E não foi no século, muitos anos de diferença do que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, essa semana, saiu um relatório sobre a questão dos Yanomamis, né? Morreram mais Yanomamis em 2023 do que em 2022. Então, assim, são temas que a gente tem que trazer à tona, a gente tem que trazer para a conversa. E eu quero estar trazendo aqui nessa entrevista aqui com a Eva. Vou só pedir os nossos comerciais, mas daqui a pouco a gente está voltando para falar sobre essas questões e também sobre reparações, que é um tema que é muito importante a gente tratar aqui, ok? Mais de 40 anos de experiência, a Infinity Consumidor garante até 80% de redução das suas dívidas. Ligue 4004-2821 e venha para a empresa que é muito mais que uma assessoria de juros abusivos. Infinity, a única em defesa do consumidor. Então, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast Na Pegada Potiguar, trazendo para vocês hoje uma entrevista com a escritora Eva Potiguar. É isso? Eva, estávamos falando antes dos intervalos sobre a questão da invisibilidade dos povos indígenas, das suas histórias e de tudo que aconteceu na história do Brasil, que não retrata fidedignamente o que de fato aconteceu a todas essas pessoas, todos os nossos irmãos que hoje, né, de uma certa forma conseguem se organizar e recontar essa história. Você aqui uma peça importante nessa contação da história,
que estamos resgatando, né? Eu queria saber de você, assim, um pouco mais como é que foi a questão das oportunidades que você teve após a sua identificação, né, como mulher da descendência potiguara. Como é que foi a aceitação na sociedade, como é que foi a aceitação no seu trabalho, como é que foi a aceitação entre os seus amigos, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Até para que as pessoas elas possam entender o quanto isso interfere na vida da pessoa que realmente se define, se redefine, se encontra. Conta pra gente como é que isso aconteceu na sua vida. Olha, primeiramente foi muito difícil. E, como eu disse a você, foi um processo longo, mas eu só fui oficialmente com documento assinado pela cacica agora no final de 2023. No mês de dezembro, eu estava fazendo um documentário. Eu já tinha decidido fazer um audiovisual, porque eu trabalho com arte visual, sobre a família potiguara, né? E eu queria fazer sobre a família potiguara Jacu, que fica em Bahia Formosa, divisa com a Paraíba. Mas, há 2 anos atrás, quando estávamos indo para a ATL, que é Acampamento Terra Livre em Brasília, eu estava no ônibus com a caravana do Rio Grande do Norte, né, de indígenas, e durante a caravana a gente conversava, porque são 2 dias e meio de viagem, de ônibus até Brasília. Sim. Para chegar lá, todos os anos tem a ATL. E no caminho, eu conversando com a cacica e outros parentes, né? E a gente sempre tinha contato com o nome um do outro na hora do cadastro. E eu vi que o nome dela é Eva Claudino da Silva. Aí o que me chamou a atenção foi o Claudino, porque não é um sobrenome muito comum aqui. E como eu já vinha pesquisando os meus avós, e eu sabia que eu tinha um bisavô com o sobrenome Claudino, que casou com com a minha bisavó de Goianinha. Aí eu falei isso para ela. Ela disse, quando for possível, vá lá na nossa terra, na nossa aldeia, e você vai conversar com a minha mãe. Minha mãe já tem 80 anos, mas ela é sóbria. Porque pela idade dela, se ela tiver conhecido seu avô, seu bisavô, ela vai dizer. Mas aí chegou... Isso foi ano passado, 2023. Não, tem 2 anos. Faz 2 anos isso, foi em 2021. Sim. Faz mais de 2 anos. Então, passou-se o tempo e eu nada de poder ir lá. Aconteceu muita coisa. Eu continuei sendo perseguida. Já teve coisa no ano passado que alguns parentes indígenas, mal intencionados, de má fé, chegaram até tentar me tirar de um evento do qual eu ia participar. Porque eu me assumi como Eva Potiguara, como mulher indígena potiguara. Até porque eu tenho consciência de quem eu sou, de onde eu vim. Eu conheço minha história, eu conheço a história da minha família. E eles, por exemplo, as nações potiguaras são de várias aldeias. São milhares de aldeias, ou seja, são centenas de aldeias só potiguaras no Nordeste. Então... E precisa de um reconhecimento do cacique... Do cacique e da comunidade. Da comunidade. Exato. Que aí ele emite um documento, Exato. Que informa que você faz parte daquela aldeia. Mas, exatamente. Só que esse documento eu não tinha ainda. Sim. Mas, pela Convenção 169, que foi publicada em 1989, eu tinha direito de autodeclaração. Mesmo sem ter esse documento, eu tinha direito. Como direito? Eu tinha o direito de me declarar indígena, por conhecer a minha história. Sim. E como já estava nesse processo, né? E não era uma história só de uma pessoa, era uma história de uma coletividade, de uma família. E foi aí que, esse ano de 2023,
Aconteceu um mal-estar em outubro, no Rio de Janeiro, quando eu ia me apresentar. E a cacica e outros caciques amigos meus entraram em solidariedade à minha pessoa e deu tudo certo. Só que aí eu fui lá, eu disse, não, eu vou pesquisar sobre essa família. E você foi na Aí aldeia. quando eu fui pesquisar, ela me levou na casa da mãe dela. E aí eu vi as fotos do esposo dela, que era sobrinho do meu bisavô. E eu olhando, vi traços muito familiares. E aí, quando eu conversei com ela sobre meu avô, aí ela disse, eu conheci seu avô, eu tinha 16 anos. Seu bisavô. Seu bisavô, 16 anos de idade. 16 anos. Eu conheci ele na Paraíba, assim. Mesma aldeia que dela. Lá na Paraíba. Sim. Aí ela disse, mas eu conheci seu avô, e seu avô, tinha um apelido de Pedro Redondo. Porque o povo botava muito apelido. Era Pedro Claudino do Rego, mas era apelidado de Pedro Redondo. Aí eu fiquei assim, tão emocionada que eu fiquei em estado de choque. Aí foi nesse momento que a cacica Eva Jacu, que é Claudina, ela também é Eva. Aí a gente ficou emocionada. Eu me emociono muito com isso, porque pena que meu pai hoje está acamado. Meu pai teve AVC há um ano atrás e hoje não consegue entender isso. Porque meu pai, quando a gente conversava sobre isso, meu pai ficava feliz, porque ele sabia. Ele sabia que o avô dele, meu bisavô, era indígena da Paraíba, Potiguara, ele sabia. E ele tinha orgulho disso. Ele tinha. Ele nunca Ele teve tem, vergonha. né? Ele tem. Então, foi muito bonito, sabe? Então, foi o presente que eu ganhei de final de ano. Que Foi ter o documento do meu povo. Porque isso, para mim, foi importante não pelo papel em si, mas foi importante por uma questão histórica. Porque é uma forma de reparação histórica, porque nós fomos dissipados. Nossos povos foram extraviados. Muitos parentes, filhos, netos, tiveram que sair fugindo, correndo com a roupa do corpo para não morrer. E aí perdeu o contato com o avô, bisavô. E assim, Se muitos. desagregou do grupo. Exatamente. E teve gente que casou, foi morar com outras pessoas e perdeu o contato familiar e, consequentemente, perdeu raízes, a né? identidade, suas raízes étnicas, né? E nós, quando a gente vai atrás desse processo, eu, no meu caso, é por uma questão de honra e de resistência anticolonial. E eu escrevi esse poema que está nesse meu livro. Eu poderia ler? Por favor. O nome desse poema, ele diz tudo sobre a retomada. Que acho que não sou eu, mas talvez muitas pessoas precisam pensar sobre isso. Estou voltando para casa. As raízes que me afloram, as trilhas que me arvoram, aos escombros matriarcais, aos retalhos dos ancestrais. Estou voltando para casa. Solo das sementes sagradas, das terras e faunas violadas, de mulheres benzadeiras telepatas, de homens caçadores das matas. Estou voltando para casa. Pelas pegadas do bem viver, pelas mãos da resistência, sigo nessa pegada sem temer, com as vozes mães da resistência. Estou voltando para casa. Que lindo. Então, a minha retomada é voltar para esta casa, a casa dos meus ancestrais, às quais eu dedico tudo hoje que eu escrevo, eu dedico tudo hoje que eu faço, enquanto educadora, enquanto formadora de professores, enquanto poeta, enquanto mãe, enquanto ambientalista. Tudo isso eu dedico a eles e a elas, porque isso tudo não tem preço e não tem dinheiro que pague eu voltar atrás. Muito bem. Ô Eva, assim, você já dos 17 anos em diante você fez essa retomada,
né, da sua história, das suas origens. Então você já tem consciência, né, de muitas situações e muitas reivindicações dos povos indígenas. E eu queria saber de você, o que é que os povos indígenas querem? Olha, primeira coisa que nós podemos dizer, entre tantas coisas, né, está na Constituição de 1988, que foi uma grande luta contra a ditadura militar e também contra todo o genocídio do processo colonial. Nós queremos demarcação das nossas terras indígenas. Aqui no Rio Grande do Norte, ainda não temos uma terra demarcada. E aqui é terra indígena. É terra de povos potiguaras, é terra do povo Tairariú, é terra de Tabajara, é terra de povo Paiacu. Aqui é terra indígena. E nós temos essa reparação histórica para exigir, porque isso é um direito que faz parte dos direitos humanos, está nas Nações Unidas hoje e está na Constituição desse país chamado Brasil. Então, a demarcação é uma forma de dizer: nós não podemos trazer de volta os pais, dos seus avós e dos avós que morreram lutando. Mas podemos entregar a vocês a terra que eles morreram lutando por elas, onde eles plantavam, onde eles caçavam, sem nunca prejudicar a Mãe Terra. Porque a Mãe Terra é a nossa primeira mãe. É o útero que nos alimenta e que hoje sofre com a crise climática, pelo desmatamento de nossas terras, pela morte dos nossos biomas, não só os biomas da Amazonas, mas também os biomas da Mata Atlântica, os biomas dos Pampas, os biomas da Caatinga. E eu acredito que precisamos também educar de forma decolonial as nossas crianças, para que amanhã nós tenhamos uma sociedade mais aberta à justiça social, uma justiça social plena e digna. E eu indico essa obra de Daniel Munduruku, essa obra aqui, O Caráter Educativo do Movimento Indígena. Porque essa obra, ela é o que eu posso dizer, é uma introdução a uma reparação histórica de uma educação excludente, eurocentrada, racista, negacionista que tivemos, e ainda hoje as raízes são muito fortes dela. Aqui nós temos a história dos sobreviventes e dos que lutam por eles e por elas. Aqui nós temos, essa é a pesquisa de Daniel Munduruku, que fez parte do doutorado dele, pela CAPES, e eu indico essa obra. Ela é pela Paulinas. Daniel Munduruku também é ator. É escritor e agora ator, né? E talvez o escritor indígena que mais escreveu obras nesse planeta, porque ele tem mais de 65 obras em vários outros idiomas também. E essa obra aqui, gente, é uma obra básica. Então, o professor que lê isso aqui, no mínimo, se ele tiver um caráter docente, como Paulo Freire diz, não há docência sem discência, o professor que aprende, ele vai mudar seus paradigmas. E um deles é fazer uma outra coisa que os indígenas querem. Querem que as escolas respeitem nós, enquanto povos indígenas, enquanto povos que temos arte, temos cultura, temos diversidades culturais, nós somos multiculturais, nós temos nossas próprias cosmovisões religiosas, nós temos também nossas espiritualidades, nós temos
além de idioma, nós temos nossas danças. Nós temos também todas as nossas linguagens que não estão só no plano da oralidade, mas da corporeidade. Nós queremos sermos respeitados enquanto seres protagonistas e não meros fantoches de um lugar que foi tomado à força, a sangue de espada e de pólvora e de arma de fogo, em nome da colonização da burguesia, onde hoje está aí, ainda hoje, a grande desigualdade social, em que uma minoria tem muito e uma maioria ainda passa fome e trabalha proletariamente para os ricos enriquecerem ainda mais. Isso é raiz patriarcal, raiz escravagista e raiz colonial capitalista. E com relação a essa questão que nós estamos tratando das reparações, né, e a gente, quando se adentra realmente a história do Brasil, a gente vai encontrar no capítulo aqui do Rio Grande do Norte, ainda a colônia, uma batalha que houve, uma batalha entre colonizadores e povos indígenas na época, que foi chamada de Guerra dos Bárbaros. Foi um levante que houve dos colonos para a tomada de terras indígenas, de povos indígenas naquela época. E bárbaros porque eram tidos como pessoas bárbaras, né? Sem cultura, sem função, etc. E o que acontece é que nessa batalha, atrocidades enormes aconteceram, inclusive com aldeias sendo dizimadas, suas crianças, suas mulheres, né? Sem piedade nenhuma. E para você ter uma ideia do quanto isso repercutiu e quanto foi agressivo esse embate, a própria coroa portuguesa à época, ela recebeu algumas reclamações e pediu explicações dos colonos sobre aqueles atos, né? Ainda não existia os direitos humanos quanto nós conhecemos hoje, né? Não havia essa preocupação nesse debate, mas suscitou-se, né, um pedido de questionamento com relação a esse enfrentamento. E se deu aqui, né? Isso se deu aqui nesse solo, né? Nós estamos pisando em solo manchado por sangue, né? Por sangue indígenas, por sangue dos nossos ancestrais, podemos assim dizer. E quando a gente fala de reparações, a gente lembra muito das questões que envolvem o Estado brasileiro. Mas eu queria perguntar a você, Eva, como é que se dá a questão da relação dessas reparações com relação ao Estado português, né? Que de fato, durante um tempo, ele foi o interessado nesse tipo de colonização que houve aqui no Brasil. Hoje, os povos originários do Brasil têm algum tipo de reivindicação nas organizações internacionais de direitos humanos, questionando o Estado português, questionando o Estado brasileiro, possivelmente sim, com relação às demarcações. Mas como é que se dá isso assim no âmbito de outras nações que também vieram, não apenas o português, mas temos franceses, temos holandeses que vieram aqui e de certa forma também ajudaram nesse tipo de crime contra os direitos humanos daquela época. Como é que você enxerga isso? É um debate que existe entre os povos originários, entre as aldeias indígenas, entre as pessoas que fazem um movimento de reparação? Olha, o debate hoje, inclusive esse debate, ele é incessante, ele não para, e todos os dias morrem indígenas por causa disso. Todos os dias. Inclusive, quando não morre, alguns também tiram suas próprias vidas. Hoje, o maior número de suicídio está com jovens Guarani Kaiowá, jovens de várias outras etnias se matando porque não conseguem viver mais nessa luta, porque não tem perspectiva de vida. E essa luta, na verdade, é uma luta que
para nós não custa a vida de nossos parentes, mas nós não temos o apoio efetivo que a gente precisa. Você tem uma ideia, nesse país, quem veio de fora conseguiu bem mais espaço. Você chega no Rio Grande do Sul, você vê colônias, né? De pessoas alemãs. Você vê, em outras regiões, você vê colônias de pessoas japonesas, colônias de pessoas que vieram italianas. E você vê sempre que o país soube bem receber quem vinha de fora. Soube muito bem receber, tanto é que quando aconteceu o que eles chamam de abolição dos escravos, dos escravizados, não escravos, mas escravizados, ali havia também muitos indígenas que foram jogados à própria sorte. Porque quando foram escravizados, eles não tinham mais nada. Porque a terra deles já era casa de coronel, casa grande. E aí surgiram o quê? As favelas. Que não tem lá só negros, tem indígenas também, nas favelas, nas periferias, os marginalizados. Sim. O que aconteceu? Eles trouxeram mão de obra de fora que fugia da Segunda Guerra Mundial. Mão de obra que fugia da Primeira Guerra também, da Segunda Guerra, e vieram para cá pegar trabalho e foram muito bem recebidos. Mas já sabiam lutar politicamente e não foram chamados de bárbaros por causa disso. E hoje eles têm suas colônias socialmente e politicamente estabelecidas. Mas cadê os povos indígenas dessas terras onde eles são povos originários? Aonde é que estão as terras demarcadas? É só você olhar no site oficial da APIB e você vai ver quantos povos têm terras demarcadas oficialmente estabelecidas. E mesmo assim, eu vou dar até um exemplo. O povo Pataxó com terra marcada, estabelecida, morte de caciques, morte de pajé, morte de jovens indígenas dentro da própria terra onde ele é estabelecido politicamente, oficialmente. Aí eu pergunto, é um lugar que não respeita os seus nativos. Este é o lugar chamado Brasil, em que as políticas são feitas, mas a lei de genocídio legislado é que manda. Agora mesmo, o marco temporal, há meses atrás, foi aprovado, mesmo tendo sido anteriormente reprovado pelo Tribunal Superior, Supremo Tribunal, foi considerado ilegal, porque está na Constituição. Rasgaram a Constituição de 1988 para aprovarem uma lei genocida. Porque eles estão querendo dizer que quem só tem direito à terra, quem estava lá em 1988. Aí eu pergunto, se sua família foi expulsa daquela terra há 2 séculos atrás para não morrer, e você teve que nascer lá no sul da Bahia, você perdeu todo o direito? Quer dizer que você está vivo? Então, só o fato de você estar vivo, você está errado. E foi essa lei que a bancada ruralista, juntamente com os seus amigos, aprovaram no Congresso Nacional. E é isso que nós temos. A luta continua. É um absurdo. Inclusive, recentemente eu assisti um documentário sobre as aldeias do povo Krenak, que fica em Minas Gerais, nos interiores de Minas Gerais. E na época do regime militar, essas pessoas, a aldeia foi tirada de lá porque haveria a atividade da Vale do Rio Doce que iria fazer extração de minérios naquela localidade. Então tinha que se retirar toda a aldeia. Então eles simplesmente pegaram a turma, bora-se embora, botaram no pau de arara, derrubaram a aldeia e jogaram as pessoas tipo num reformatório, numas casas abandonadas no interior. E acontece que será se essas pessoas perderam o direito à terra, né? Acontece isso e aconteceu com esse povo e aconteceu com diversos povos aqui no nosso Brasil isso, né?
Mas, Eva, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse um recado, né? Olhando para a nossa câmera, para aquela pessoa que está despertando a vontade de conhecer suas origens, sejam elas descendentes dos povos originários, sejam elas descendentes dos povos que foram escravizados, né? E o que é que você diria para essa pessoa? Qual é a palavra que você daria? Primeiramente, dizer que esse caminho é um caminho sem volta, é um caminho digno, é um caminho de resistência. E dizer que ser indígena não é folclore, é honrar os ancestrais, é honrar a terra-mãe como sementes essenciais. E, ao mesmo tempo, lutar em prol dessa terra que é tua mãe. E eu gostaria de deixar aqui também apenas esses versos, porque hoje eu não canto mais o hino nacional, porque é uma outra mentira, é uma outra violência que nos fazem, porque é mentira. Quando dizem, já podeis, ó pátria amada, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte varonil, brava gente brasileira, longivá, temor você viu, ou ficar a pátria amada ou morrer pelo Brasil. Sempre mentiram isso para mim, aí eu digo, não podeis, ó pátria amada, ver contente a mãe gentil, roubaram-lhe a liberdade da tua mátria varonil, estuprada e amordaçada. Ela chora em sol ardio. Nosso levante é resistência por liberdade e demarcação. Todas as cores pedem justiça, reflorestamento e preservação. Pela mátria amada, salve, salve, respeite a nossa Constituição. Ou salvemos a terra-mãe, ou perdemos o Brasil. Ou salvemos a terra-mãe, ou perdemos o Brasil. Ao EBT. Muito obrigada, companheiro. Eva Potiguara, o que é a vida? A vida é um presente que dispensa embrulhos. Exige simplesmente não juntar entulho. Então, se é um presente, que se faz presente. Muito bem. Pessoal, esse foi nosso episódio na pegada Potiguar. Assim, é a primeira oportunidade que eu tive de entrevistar uma pessoa dos povos originários. E muita satisfação, Eva, ter você aqui. Eu te agradeço por ter aceitado nosso convite. Acho que a gente teria assunto aqui para debater muito mais tempo, mas nosso tempo é esse. E quero agradecer a você, quero pedir que você curta esse material, que você compartilhe, que você leve para outras pessoas essas informações, que são informações que vão ser eternas agora, ok? Ao EBT, muito obrigada. Forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.